Fala gurizada, bem-vindos ao Bug Point, o novo canal de entretenimento do YouTube, onde nós vamos falar sobre filmes, séries, jogos e tantas outras coisas do gênero. E para começar o canal com o pé direito, nós vamos falar aqui sobre um dos consoles mais queridos e mais marcantes da época, o nosso velho conhecido PlayStation 1. Mas antes de mais nada, eu conto com o seu like, o seu comentário e se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer cada vez mais. E sem mais conversa fiada, vamos agora para a lista com os 10 melhores games do PlayStation 1. Partiu! E começando esse top 10, nós temos em 10º lugar o aterrorizante Silent Hill de 1999, desenvolvido pela Konami. E velho, que jogo bem desgraçado, era capaz de causar medo até no marmanjo mais metido a valente da época. Afinal de contas, o game contava com uma série de elementos que causavam arrepios em qualquer um, tais como um clima de extremo suspense, uma trilha sonora envolvente, uma névoa que praticamente tirava toda a sua visão, impossibilitando de enxergar qualquer coisa ao redor, e sem falar, é claro, nos monstros. Meus amigos, cada vez que eles apareciam na tela, era aquele desespero. No game você assume o controle de Harry Mason, um homem que sofre um acidente próximo a uma cidade desconhecida e ao acordar percebe que sua filha desapareceu. E seu objetivo, é claro, encontrá-la antes que seja tarde demais. Mas eu quero ver você chegar até o fim desse jogo sem sentir medo. É praticamente impossível, o clima de terror psicológico é muito alto. Dado ao sucesso que o game fez devido aos seus gráficos, seu enredo e também sua jogabilidade, Silent Hill com certeza não poderia ficar de fora da nossa lista e conquista aqui o 10º lugar. E muito antes de nos presentear com personagens marcantes como Nathan ou Joel, a fantástica Naughty Dog inseria aos poucos um personagem extremamente carismático no PlayStation 1 que ficaria marcado no coração de muita gente. Esse marsupial risonho que está aparecendo aí na sua tela. Crash, desenvolvido em 1996, era um game de aventura dividido por fases, semelhante a outros games de sucesso como Donkey Kong, com uma mecânica bastante simples, porém extremamente viciante e divertida. Seu objetivo era avançar cuidadosamente até o final de cada fase, cuidando, é claro, para não esbarrar com os inimigos ou com as armadilhas que o cenário proporcionava. E só quem jogou sabe que era impossível sair da frente da TV quando você jogava esse game. Era extremamente viciante. Em qualquer lista com os melhores games de PlayStation 1 você sempre vai encontrar este game incluso, e não seria diferente aqui. Com certeza, Crash Bandicoot não poderia ficar de fora e garante assim a 9ª posição no nosso ranking. A partir do final da década de 90, os games de guerra começaram a dominar o mercado com o lançamento do excelente Medal of Honor, desenvolvido e publicado pela EA e com uma história criada por ninguém menos que o gênio do cinema Steven Spielberg. No game você controlava um tenente americano chamado Jimmy Peterson, cujo principal objetivo era de se infiltrar em bases inimigas, descobrir segredos e avanços importantes das tropas nazistas e, acima de tudo, meus amigos, matar qualquer um que ficasse no seu caminho. O game fez tanto sucesso na época que ganhou uma sequência para o próprio PlayStation 1, além, é claro, de expandir-se para outros consoles e sagrar-se como uma franquia de sucesso. Sendo assim, Medal of Honor ganha aqui o 8º lugar no nosso ranking. Jogos com gráficos em 2D já não pareciam mais ser a febre daquele momento, mas o excelente Castlevania veio para mudar esse conceito. O game de RPG lançado em 97 pela Konami conquistou milhões de fãs no mundo todo. E não era para menos, afinal de contas Castlevania era um jogo extremamente viciante do início ao fim. No game você controlava Alucard, filho do próprio Conde Drácula, que ao tomar conhecimento de certas notícias como a morte de seu pai e também a aparição de diversos monstros em seu castelo, ele decide ir até o local e descobrir por conta própria o que aconteceu. E então começa uma busca insana pelos segredos aos quais o castelo esconde, com os mais variados inimigos no meio do caminho prontos para impedi-lo. A diversão era um ponto garantido no game, o que lhe rendeu muitas sequências com o passar do tempo. E sendo assim, Castlevania fica em 7º lugar aqui na nossa lista.
Na sexta posição nós temos o grandioso Gran Turismo 2, esse jogaço de corrida distribuído em 1999 que fez muita gente literalmente ficar grudado na frente da TV. Gran Turismo 2 era um simulador gigantesco para a época, muito superior a seu antecessor, em número de corridas, pistas, marcas, carros, entre muitos outros elementos, combinados a uma ótima jogabilidade e diversão extrema acima de tudo. Era praticamente impossível não gastar boa parte do seu dia jogando Gran Turismo 2, e devido a esse fator e também a seu realismo, o game conquista aqui um lugar nessa lista. E quando muitos gamers ainda estavam focados em jogar Resident Evil, eis que a Capcom decidiu apostar em uma nova franquia, divulgando nos anos seguintes aquele que seria um dos melhores games da história do PlayStation 1. Sim, meus amigos, eu falo de Dino Crisis 2, ou seja lá como se pronuncia essa desgraça. O importante é que o game era sensacional. Zumbis davam lugar agora a uma horda faminta de dinossauros, que não mediam esforços para atacar seu personagem a ponto de matá-lo, dando a você uma única escolha: sair da ilha o mais rápido possível antes que fosse tarde demais. Enquanto o primeiro game tinha uma mecânica e um ambiente bastante semelhante ao de Resident Evil, a sequência ganhou um outro rumo, dando foco maior à ação. E o resultado não poderia ser outro: a Capcom acertou em cheio, ganhando milhões de fãs ao redor de todo o mundo. Afinal de contas, quem não gostava de matar dinossauros, não é mesmo? Então Dino Crisis 2 ganha um lugar aqui no nosso ranking, assegurando a quinta posição. Enquanto a Rockstar dava seus primeiros passos com a série GTA, uma outra franquia conquistava o coração de muitos gamers: o nosso eterno Driver 2, desenvolvido pela Ubisoft. Lançado no final de 2000, o game lhe colocava em um mundo aberto e lhe dava uma liberdade jamais vista naquele momento. Afinal de contas, você tinha 4 cidades inteiras para serem exploradas, entre elas o Rio de Janeiro. E não só isso, o game tinha uma história e missões muito bem desenvolvidas, além de ótimos gráficos para aquela época e também uma ótima jogabilidade, com uma série de carros para serem roubados e perseguições alucinantes contra a polícia. Driver 2 era sem dúvidas o jogo do momento. E assim, ele também merece um lugar aqui no nosso ranking, conquistando então o 4º lugar. Não tão conhecido, mas bastante amado por aqueles que o jogaram, nós temos na 3ª posição o grandioso Siphon Filter 2. E galera, que jogo excelente! Era ação e tiroteio a todo momento, aliados a uma trilha sonora de tirar o fôlego e um enredo muito bem construído. Publicado em 2000, o game lhe colocava na pele de 2 personagens, Gabriel Logan e Lian Xing, 2 agentes secretos com a missão de acabar com uma conspiração. Mas o melhor de tudo, com certeza, era pegar aquela arma de choque e sair matando geral. Lembra dela? Ai, ai. Brincadeiras à parte, Siphon Filter merece com certeza um lugar aqui na nossa lista, assegurando assim a 3ª posição. Citando novamente a Capcom, nós temos na 2ª posição um clássico dos jogos de terror, a excelente franquia Resident Evil, dando ênfase aqui ao 2º game da saga por motivos bem simples. Afinal de contas, o jogo de 1998 lhe dava uma liberdade muito maior em relação ao primeiro, com um cenário muito mais amplo, 2 ótimos personagens que caíram nas graças do público, um enredo muito mais ambicioso com um desfecho muito bem construído e sem falar no vilão. Ah, o vilão! Dava vontade de chorar cada vez que esse cabra safado aparecia na tela. Resident Evil 2 conquistou muitos fãs ao redor do mundo, e com isso ele ganha a 2ª posição aqui no nosso ranking. Mas Bug, quem ficou em primeiro então? Galera, essa é fácil. Em primeiríssimo lugar nós temos o fantástico Metal Gear Solid de 1998, criado pelo mestre Hideo Kojima e desenvolvido pela Konami, o game que revolucionou o mundo dos jogos eletrônicos e serviu como inspiração para outras franquias do gênero stealth, tais como Splinter Cell, Hitman, entre outras. No game você controlava um espião chamado Solid Snake, cuja missão era de se infiltrar em uma base sem ser visto e desativar uma arma nuclear até então desconhecida. E meus amigos, é aí que começam os enredos mais fantásticos da história dos games, sem falar na ação desenfreada, os ótimos gráficos e animações e os vilões icônicos que só o game era capaz de proporcionar. Metal Gear Solid fez tanto sucesso que ganhou sequências para muitas outras plataformas e inclusive vai virar filme nos próximos anos. Sem dúvidas foi o melhor game criado e publicado no PlayStation 1 e merece o primeiríssimo lugar aqui na nossa lista.
Então é isso, galera. Sei que eu tive que deixar muitos jogos de fora, mas realmente não é fácil por se tratar de um top 10 e não um top 20, então deixo aqui algumas menções honrosas. Mas se lembrarem de outros, deixe nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu comentário. Um abraço para todos, falou!